Você é bem-vinda aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazie de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar.
nós deixamos ela pra você. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, reunidos, ó Pai, cada um através do seu lar, ó Pai, cultuando a Ti, agradecendo, Senhor, pela Tua fidelidade, pela Tua misericórdia em nossas vidas, ó Pai. Ó Pai, te agradecemos, ó Pai, pelo Teu amor, ó Pai. Tu és Deus de maravilhas, ó Pai. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai. Te pedimos que o Senhor possa estar indo de encontro às nossas vidas, ó Pai. Sabemos que o Senhor, Pai, nos guarda, nos livra de todo perigo, de todo mal. E sabemos que o Senhor, Pai, está cuidando de nós, ó Pai. Eu te peço, Senhor, por este culto, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, a cada louvor, que o Senhor possa abençoar a Tua palavra, ó Pai, que ela venha falar aos nossos corações. E te agradecemos também, ó Pai, pelo que Tu és em nossas vidas, ó Pai. Sabemos que o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que está no controle de todas as coisas, ó Pai. E gostaria de pedir também, Senhor, pela vida daquelas pessoas, ó Pai, que se encontram agora, ó Pai, lutadas, ó Pai. Sabemos que o Senhor é um Deus que dá o consolo que só o Senhor pode dar, ó Pai. Que Teu Espírito Santo possa estar visitando cada família, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nossa nação, tenha misericórdia do mundo, ó Pai. E que o Senhor possa estar, ó Pai, a cada dia, ó Pai, nos orientando, nos dando sabedoria e confiando cada vez mais na Tua presença, Pai. Tu és digno de toda a honra, toda a glória. Aceite o nosso louvor, a nossa adoração. Que tudo que venha a ser feito aqui neste culto, ó Pai, venha a ser para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Leiamos, queridos irmãos, a palavra do nosso Deus. Sustenta-me conforme a Tua palavra, para que viva, e não me deixes envergonhado da minha esperança. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso de Ti, quebranta o meu coração, como a costa anseia por águas, assim tenho sede, como tenho seca, assim é minha alma, preciso de Ti, distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Não posso esquecer o que fizestes por mim. Como alto é o céu, Tua misericórdia é sem fim. Como o Pai se compadece dos filhos, assim Tu me amas. Afasta as minhas transgressões,
Boa noite, meus irmãos. Estamos muito felizes em estarmos mais uma vez reunidos para cultuarmos ao Senhor juntos e refletirmos na sua palavra. Nós estaremos refletindo nesta noite sobre a esperança em tempo oportuno, a esperança que se revela em um tempo oportuno. O tempo que nós temos vivido tem sido um tempo de muito aprendizado, tem sido um tempo de muita preocupação também, mas tem sido um tempo prazeroso para que a gente entenda o exercício da esperança e da confiança em Deus, em um Deus que cuida de todo o seu povo. Nós estaremos usando o texto de Ezequiel, capítulo 34, versículo 25 e 26 como base, que diz assim, Ezequiel, capítulo 34, 25 e 26. Farei uma aliança de paz com elas e deixarei a terra livre de animais selvagens para que possam, com segurança, viver no deserto e dormir nas florestas. Eu as abençoarei e abençoarei os lugares em torno da minha colina. Na estação própria farei descer chuva, haverá chuvas de bênçãos. Oremos ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pela fidelidade do Senhor em nossas vidas. O Senhor conhece o nosso coração, conhece a nossa intenção e sabe que temos passado, Senhor, por momentos complicados, momentos difíceis. Mas queremos na Tua palavra encontrar esperança, queremos nela encontrar refúgio e entender o que o Senhor tem para nos mostrar nesse tempo. Fale, ó Deus, conosco nesse tempo. Fale através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Temos em Deus a promessa de um cuidado duradouro, de uma vida eterna ao seu lado. Porém, no decorrer da nossa vida terrena, somos afligidos por diversas tribulações, perdas e crises. É extremamente natural, como seres humanos limitados e finitos que somos, termos a nossa confiança ofuscada pelo nosso medo e a nossa insegurança diante dos percalços da vida. Falaremos sobre a esperança que chega em tempo oportuno. A esperança que chega em tempos de crise nos restaura segurança e fortalece a nossa fé em um Deus onipotente, onisciente e que não se prende ao tempo. Tudo que nós temos passado hoje, irmãos, tem nos afligido de várias formas. Nós temos perdido pessoas, temos visto muitas famílias sendo abaladas por crises, econômicas, muitas pessoas perdendo emprego, A gente tem ficado com medo de sair na rua, o que é natural. Mas diante disso tudo, nós precisamos recorrer a Deus, recorrer à Sua palavra e entender os propósitos dEle, para que a gente tenha na nossa vida a esperança que não falha. Deus não está alheio às coisas que têm acontecido no nosso mundo. Deus não perdeu o controle das coisas e muito menos perdeu o poder de controlar o universo, controlar aquilo que Ele mesmo criou. Então, nós abordaremos 3 exemplos na Bíblia sobre servos que experimentaram a dor, o sofrimento, a perda, mas tiveram seus corações e suas vidas tratadas por Deus ao evidenciarem a esperança viva, ao provedor eterno. Ezequiel, por exemplo, desfrutou da esperança em tempos de crise. Abraão descansou na esperança de um Deus que supre todas as necessidades. Marta e Maria desfrutaram a esperança em meio à perda. Nós estaremos olhando esses 3 exemplos na Bíblia, de pessoas que serviam a Deus, de pessoas que eram dedicadas ao Senhor, mas que passaram por momentos tristes, momentos complicados, crises em suas vidas, mas que não abriram mão de recorrer ao Senhor e esperar nele a esperança que Ele tinha e que tem para nós também nesse tempo. E a primeira coisa que nós aprendemos é que a esperança em tempo oportuno se sobrepõe à crise. Voltando ao texto que nós lemos em Ezequiel, farei uma aliança de paz com elas e deixarei a terra livre de animais selvagens para que possam com segurança viver no deserto e dormir nas florestas. Eu as abençoarei e abençoarei os lugares em torno da minha colina. Na estação própria farei descer chuva, haverá chuvas de bênçãos.
A história retratada em Ezequiel se passa em um tempo de exílio. Jerusalém estava desolada devido ao domínio babilônico. A crise, o medo e a insegurança estavam presentes no meio do povo. O contexto em que ele estava inserido demonstrava uma total falta de esperança em dias melhores. As consequências do pecado do povo haviam chegado. O tempo de caos presenciado pelo profeta ilustra a agonia de um povo sem Deus, de um povo com princípios deturpados e corrompido pela iniquidade. Nesse tempo, Deus revela a sua esperança e promete restauração em tempo oportuno, promete vida em meio à morte, promete solução em meio ao caos. Precisamos confiar que os tempos de crise que vivemos não ofuscam quem Deus é, muito menos abalam a sua natureza. É necessário que confiemos que Deus é a esperança em meio à crise. Irmãos, a situação de Ezequiel era uma situação muito complicada, porque imaginemos, a nossa cidade sendo atacada, dominada, tomada por um império estrangeiro, por um império inimigo, e com isso a nossa cidade ficando totalmente desolada, totalmente destruída, totalmente tomada pelo império que se achegou. E a situação de Ezequiel aqui era de um povo, ele estava inserido dentro de uma sociedade que estava totalmente destruída, moralmente, emocionalmente e afastada de Deus. As consequências da corrupção do povo, as consequências da idolatria, as consequências de valores deturpados que o próprio povo tomou, por atitudes que o próprio povo tomou, fizeram com que essa situação se achegasse a Jerusalém. E quando nós entendemos todo o contexto em que ele está inserido, que essa palavra é dita, e nós vemos o que Deus fala para Ezequiel, essa palavra que nós lemos é uma palavra de Deus para Ezequiel, de promessa para o povo, nós vemos um Deus que traz esperança em meio a todo o caos presente. Tudo que nós temos vivido hoje se aplica com as suas adaptações à nossa realidade, ela se aplica porque nós temos passado também um momento de crise. Lógico, nós não temos passado um momento de exílio, estamos em nossa cidade, não estamos em guerra física com outra nação, com outra cidade, mas estamos sim em uma crise de saúde, uma crise humanitária, uma crise financeira. E nós precisamos olhar para Deus e buscar a esperança que Ele tem para nós. Nós não podemos achar que Deus é um Deus que, diante disso tudo que se acontece, é um Deus que se abate, é um Deus que se abala, é um Deus que perde um pouco do seu poder, é um Deus que se assusta com tamanha iniquidade que acontece no povo. Nós precisamos entender que Deus está acima de todas essas coisas, e tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Então, se Ele diz para Ezequiel que, apesar de todo o momento de crise que o povo estava passando, apesar de todo o medo que o povo estava sofrendo, de toda a insegurança que o povo se encontrava, Ele, Deus, tinha como promessa chuvas em tempo oportuno, tinha como promessa vidas abençoadas. É esse Deus que nós devemos confiar. Não ache que eu estou falando aqui, irmãos, que o Deus que nós servimos é um Deus que vai nos dar tudo que a gente quer, tudo que a gente acha que quer, tudo que a gente está pedindo, Ele vai dar. Deus é soberano e sabe o que a gente precisa. Então, nesse tempo, a gente precisa de quê? De consolo. A gente tem precisado de cuidado, a gente tem precisado de proximidade com Deus. E Deus prometeu, e fala na Bíblia, prometeu aos nossos antepassados, prometeu aos servos relatados na Bíblia, e promete a nós que esteve com eles e que estaria conosco. Então, nós não podemos, de maneira alguma, deixar que a nossa vida se afaste de Deus por causa das crises que nós enfrentamos. Confiar na esperança em tempo oportuno é deixar que essa esperança se sobreponha à crise. O que nós temos passado é complicado? Sim, é muito complicado. O que nós temos passado é triste? Sim, é muito triste. O que nós temos passado até algum ponto para algumas pessoas é desesperador? Com certeza que é. Mas a nossa perspectiva humana.
Na perspectiva divina, essas coisas estão no controle dele. E nós precisamos, como seres humanos, confiar em Deus, em um Deus que nos criou e sabe de todas as coisas. Não podemos deixar que essas coisas nos abalem a nossa fé. Que essas coisas nos abalem, que essas coisas tragam para nós a dúvida se Deus está ou não no controle das coisas. A esperança em tempo oportuno chega para nos mostrar que Deus está presente em meio ao caos. A esperança em tempo oportuno chegou para Ezequiel para mostrar que Deus era um Deus que não estava alheio à dificuldade do povo. E mesmo o povo em exílio, mesmo um povo sem domínio da sua cidade, sem um domínio das suas terras, Deus estava com o povo. Apesar do povo ter pecado, apesar do povo ter errado, ter feito muitas coisas que desagradaram a Deus, Deus ainda assim se mantém firme a sua promessa diante do povo. E restaura, e busca restaurar o povo, e busca mostrar o povo, busca mostrar a aliança que ele quer fazer com o povo, prometendo uma vida de bênção, prometendo no tempo oportuno uma vida de esperança. Então, nós precisamos entender, a primeira coisa que precisamos entender é que a esperança em tempo oportuno se sobrepõe à crise. E nós não podemos deixar de confiar em um Deus que traz a esperança em meio a toda a tribulação. A segunda coisa que nós aprendemos é que a esperança em tempo oportuno garante a provisão. Gênesis capítulo 22, versículos de 7 a 14, diz assim: Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegou-o e sacrificou-o como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Irmãos, a segunda coisa que nós aprendemos com Abraão. Abraão que é um exemplo de fé, Abraão que é um exemplo de servo, que teve sim as suas dificuldades, teve sim os seus erros diante de Deus, mas não deixou que essas coisas o afastassem da presença de quem ele sabia que podia confiar. Imaginemos a agonia de Abraão como pai, de ser chamado pelo próprio Deus para sacrificar o seu filho tão amado. Nós sabemos a história da promessa de Deus para Abraão em relação ao seu filho. Era um momento de tensão evidente na vida de um servo fiel que havia dedicado a sua vida em favor do serviço a Deus. Imaginemos o caminho de Abraão até o Monte Moriá, que foi o monte onde ocorreu o episódio. O medo de perder seu filho conflitante com a fé em um Deus que não falha. Ele não sabia o que ia acontecer, mas em meio a toda a situação, não duvidou da provisão de Deus. Irmãos, como eu disse, imaginemos a situação de Abraão sendo chamado pelo próprio Deus e recebendo a seguinte palavra: olha, você vai pegar seu filho, que você ama, que eu te dei, e você vai para um monte com ele, você vai sacrificá-lo a mim. Imagina Abraão como pai receber uma notícia dessa. Imagina Abraão como um servo que buscou tanto a Deus para ter o que ele tinha, que era um filho. E assim como ele recebeu, Deus o queria de volta. E a gente vê aqui algumas coisas, nós vemos aqui algumas coisas que nos ensinam e que nos motivam a ser
próximos de Deus. Precisamos entender e notar que Abraão, apesar de estar com medo, de estar triste, né, nós não podemos ser hipócritas pensando que Abraão estava feliz da vida porque ia matar seu filho, mas Abraão colocava a sua vida diante de Deus acima de qualquer coisa. Então entregar o seu filho a Deus era prioridade até mesmo sobre a vida do seu filho. Então ele não tentou negociar ou argumentar alguma coisa com Deus. Ele apenas o fez pela fé, caminhou até o monte, e nós sabemos como a história termina. Mas vamos nos reter por um momento na caminhada de Abraão até o monte. Imaginemos, irmãos, nós como seres humanos, nós como pessoas que buscam coisas, que querem coisas, e a partir do momento que nós conseguimos essas coisas, Deus nos pede de volta. Deus pede para que para que a gente venha a abrir mão dessas coisas. Imagine você pedindo uma coisa que você quer muito a Deus, e Deus te concede isso. E um tempo depois, aquilo que você pediu durante toda a sua vida, durante todo o seu relacionamento com Deus, Ele te pede de volta. Acredito que nós, como seres humanos, tenderíamos a não dar, tentaríamos negociar. Poxa, Deus, será que não pode ser outra coisa? Tem que ser isso mesmo? Não pode ser uma coisa parecida? Né? Não pode ser depois? Não pode ser uma outra época? Tem que ser agora? Tem que ser isso mesmo? E nós não vemos Abraão fazer isso. E uma coisa muito importante que a gente precisa entender, irmãos, é que isso, além de ser um exemplo grandioso de fé, era lá no início da história da humanidade. Era lá no início, Deus mostrando a nós qual era o plano de redenção dele, ou melhor, qual era o plano dele para a humanidade, um plano de redenção. Vai muito além do que uma história entre pai e filho, entre um episódio entre pai e filho. Essa história nos mostra que Deus, um Deus provedor, um Deus fiel, é um Deus que lá na frente, na história, daria o seu filho por amor a nós. Daria o seu filho como cordeiro. O filho que morreria como um cordeiro imaculado e ressuscitaria como um leão. O rei que hoje governa e governará para todo sempre. E quando nós olhamos para a vida de Abraão e olhamos para aquilo que Deus fez com Abraão, nós vemos que a esperança era algo que regia a vida de Abraão. A esperança era algo evidente na vida de Abraão, porque não há como, irmãos, não havia como Abraão fazer isso pelas suas próprias condições. Abraão era ser humano. De novo eu falo, né? Lógico que naquela época não tinha, mas se hoje a gente é pedido por alguém, ou se Deus chega para a gente e pede para a gente abrir mão de um carro, a gente pode até ter dificuldades, mas pode abrir mão de um carro, ou de uma casa, não sei, de uma conquista que a gente queira, seja o que for. Mas Deus pediu a Abraão um filho. Deus não pediu a Abraão uma terra. Deus não pediu a Abraão um animal. Deus pediu a Abraão o seu próprio filho. E havemos de concordar que não seria fácil fazer isso se não fosse pela fé de Abraão e pela esperança que ele tinha em um Deus que proveria o que ele precisasse. Então, talvez pudesse estar passando na cabeça de Abraão durante o caminhar, falar, olha, eu não sei o que vai acontecer, mas o que tiver que acontecer, talvez ele tenha falado como Jó, né? Falou tempos depois. Talvez ele tenha falado durante o caminho, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Talvez a vontade de Abraão era fazer com que o reino de Deus fosse maior do que as suas próprias tristezas e lutas. Isso é muito sério para a gente entender, irmãos, porque, de novo eu falo, Abraão estava levando o seu próprio filho, ele não estava levando qualquer coisa para sacrificar. E quantas vezes nós, por muito menos, duvidamos que Deus vai providenciar
tudo que precisamos. É essencial que confiemos a nossa vida em um Deus que nos dá esperança de provisão em meio a um cenário de perdas. Irmãos, lógico que na nossa perspectiva humana nós não oramos para Deus fazer aquilo que, ou melhor, não devemos orar para que Deus faça aquilo que nós queremos. Jesus nos ensinou a oração para que oremos, para que a vontade do Pai seja feita em nossas vidas. E quantas vezes nós, diante de cenários de crises e perdas que nós vivemos, nós abrimos mão de confiar em Deus e confiar naquilo que Ele pode fazer. Imaginemos hoje a realidade daqueles que têm perdido seus empregos, têm tido dificuldade de ter o seu sustento. Lógico que isso é triste, isso é preocupante, mas nós não podemos deixar que isso gere em nós dúvidas se Deus vai prover ou não aquilo que a gente precisa. Irmãos, há tempo de colheita, há tempo de plantação, há tempo de muito e há tempo de pouco. Mesmo que você esteja no pouco hoje, nada vai te faltar. Aquilo que você precisa, Deus não vai deixar faltar. A gente abre mão de um luxo, né? Às vezes uma viagem, uma saída para jantar, para um rodízio, para fazer alguma coisa que a gente estava planejando fazer, mas o essencial a gente não vai deixar de ter, porque Deus não vai deixar. E nós precisamos entender como Abraão entendeu que confiar em Deus é ter esperança em tempo de provisão necessária. O texto fala, Abraão não sabia o que ia acontecer. E imagino como servo a alegria e a satisfação de Abraão ao ver o cordeiro enviado por Deus. Imaginemos nós, irmãos, vamos nos colocar no lugar de Abraão naquele momento, Abraão preparado para matar o seu próprio filho, obedecendo um pedido, uma ordem de Deus, e o próprio Deus fala, Abraão, você não precisa fazer isso, o cordeiro está aí, que ele morra no lugar do seu filho tão amado. De novo eu falo, isso é uma expressão linda de amor pela humanidade que Deus demonstra ali, que demonstraria no ápice do amor, no ápice da graça em Jesus. E nós precisamos entender, irmãos, que confiar em Deus é ter esperança em todos os momentos de provisão. Nós temos vivido um tempo de poucos recursos, um tempo de poucas garantias, né? Nós temos visto aí muitas empresas grandes fechando vários estabelecimentos, fechando vários pontos, né? Várias lojas fechando em cidades, falindo. E é engraçado quando a gente olha para a igreja, né? Quando a gente olha para as coisas que envolvem o reino de Deus, e a gente vê que, não digo que seja coincidência, porque nós cremos que isso é provisão de Deus, mas é interessante analisarmos que a igreja não passa por necessidades quando se coloca diante de Deus. Lógico, a gente queria, como igreja, estar juntos, queria, como igreja, ter condições de termos cultos da forma mais confortável possível, com ar-condicionado no templo, com um som da melhor qualidade, com uma produção muito bem feita, lógico, não há nada de errado nisso. Mas Deus quer nos ensinar que isso não é preciso para ter culto. O que Ele quer de nós é adoração sincera, e não um templo bonito, e não um templo confortável. Deus não quer de nós algo material, Ele quer de nós o coração. Deus não quer de nós algo passageiro, algo
que vem das nossas próprias convicções. Ele quer de nós a nossa vida por completo. E se Deus tem te chamado para dar alguma coisa a Ele, dar o seu coração a Ele, eu te encorajo a fazer isso. Porque nesse tempo, a gente tem sofrido bastante como ser humano. Mas tem sido prazeroso, sim, prazeroso, passar por esse tempo ao lado de Deus. Tem sido, como igreja, edificante para nós buscarmos, em meio às lutas, nós tivemos, dentro da provisão e da sabedoria infinita de Deus, tivemos 2 perdas irreparáveis para a nossa igreja nesse tempo de pandemia. 2 irmãos que nos deixaram e estão com o Senhor na glória. E lógico que nós ficamos tristes, a lembrança vem. E o que nos conforta é que estão na graça, estão na glória, desfrutando da graça de Deus. E como igreja é isso que Ele quer para nossas vidas. Deus não prometeu a ninguém uma vida em um lugarzinho tranquilo, sem luta, sem preocupação. Mas Ele quer de nós entrega, Ele quer de nós devoção, para que a gente tenha, nesses tempos de provisão necessária, a esperança dada por Ele. Mas a terceira coisa que nós aprendemos, e última, é que a esperança em tempo oportuno consola o coração aflito. João capítulo 11, versículo 21 a 25 diz assim: Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará o que pedires. Disse-lhe Jesus: O seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Irmãos, o episódio da morte de Lázaro nos ensina muitas coisas. Os corações de Marta e Maria, obviamente, estavam amargurados, tristes com a perda do seu irmão. Porém, é importante analisar a reação de Marta ao questionar Jesus, e o que nos leva a refletir quantas vezes as nossas dores, as nossas perdas, as nossas aflições são lançadas diante de Deus, não no intuito de a gente buscar um conforto, mas com a intenção de confrontar e questionar o próprio Deus. Infelizmente, irmãos, nós, como cristãos, como seres humanos, às vezes, como filhos de Deus, nós, às vezes, tendemos a questionar as coisas que Deus faz e tendemos, de forma errada, a confrontar a Deus e querer tirar satisfação com Ele pelo que Ele está fazendo no mundo, pelo que Ele está fazendo, pelo que está acontecendo. E isso, na nossa perspectiva humana, é compreensível, porque nós podemos ter, sim, uma visão humana sobre isso, né? Porque a gente não fica feliz quando a gente perde alguém próximo da gente, a gente não fica feliz quando alguém que a gente ama tanto é tirado de nós. Mas a esperança em tempo oportuno consola o coração aflito. Se você, por um acaso, teve a oportunidade de ser consolado por Deus em um momento de luto, você entende, nós entendemos o que é um conforto que não falha. O que é um conforto que não falha, o que é um conforto que faz um filho, estando de luto pela sua mãe, transmitir alegria em seu semblante. O que faz um pai, ao receber a notícia que seu filho está com uma notícia terminal, confiar e não transmitir angústia para os outros, e sim transmitir paz. O que faz uma igreja permanecer firme
diante de ameaças de morte pela pregação do Evangelho. O que faz famílias serem mantidas diante de perdas irreparáveis. O que faz isso é a esperança em um Deus que consola o seu povo. O que faz isso é a esperança em um Deus que cuida de cada um na sua realidade. A esperança em um Deus que é perfeito e provedor e que vai sempre cuidar daqueles que necessitam. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, portanto não cabe a nós julgar as suas atitudes. Não temos condição alguma disso. Precisamos nos achegar até Deus e dialogarmos a fim de termos as nossas crises e dores compartilhadas com Ele. Agindo dessa forma, a esperança evidente na essência de Deus vai confrontar os nossos corações, ou melhor, confortar, e nos dar a certeza de que temos paz e segurança em meio a todos os momentos de nossas vidas. De novo eu falo, irmãos, nós não temos garantia na Bíblia que a nossa vida seria um mar de rosas. Se alguém um dia falou isso para você, eu encorajo você a orar pela vida dessa pessoa e pedir para que ele leia a Bíblia, buscando a orientação do Espírito, não buscando o que ele acha. A Bíblia nos diz que Deus estaria conosco nos momentos de tribulação. A Bíblia nos diz que Deus é um Deus fiel, é um Deus que cuida do seu povo, e demonstra isso através da história, e quer demonstrar isso hoje. A esperança em tempo oportuno consola o coração aflito. A nossa vida com Deus não é garantia de isenção de problemas, de lutas, mas é uma vida de esperança em tempos oportunos. Uma vida de esperança no lugar de incerteza, de paz em meio ao caos. Que nós possamos buscar a Deus de todo o nosso coração e entendermos que tudo que temos que fazer é confiar em um Deus que não falha e nunca nos desampara. Agindo dessa forma, teremos a esperança em tempos de crise, esperança na falta de recursos e a esperança nos tempos de amargura. Irmão, querido irmão, querida irmã, eu oro e oramos como igreja para que você que está ouvindo essa mensagem que vem do Senhor, não continue a levar a sua vida se você está longe de Deus. Não continue a viver longe de Deus sem esperança. O que o mundo tem precisado hoje é de amor, é de esperança. Mas sendo essas verdadeiras, sendo coisas verdadeiras em nossas vidas. O amor verdadeiro vem de Deus. O amor verdadeiro vem do Pai. Por isso, que as nossas vidas sejam cheias de Deus, sejam cheias de esperança e que a gente possa, como servos de Deus, buscar a palavra dele, buscar o seu ensinamento, buscar o que ele tem para as nossas vidas, para que em tempos de crise como esse, nós possamos ter esperança evidente em nossos corações. Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de falar com o Senhor, de lermos a Tua palavra, de refletirmos nela e buscamos assim, ó Deus, a Tua orientação. Que a Tua graça e que a esperança do Senhor estejam nos nossos corações e que se há alguém, ó Deus, que está ouvindo essa palavra que ainda precisa ter um encontro com o Senhor, que o Senhor alcance, que o Senhor toque, que o Senhor chame e que o Senhor assim trabalhe e cure, ó Deus, essa vida, que o Senhor conforte esse coração. Abençoe a nossa igreja, abençoe as nossas famílias, cuide da nossa cidade, cuide do nosso país, Senhor, na situação que temos vivido, para que a gente tenha, ó Deus, a certeza de dias melhores, dados pela esperança que temos no Senhor. Muito obrigado por tudo, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Não há o que temer.
poder e jamais há de abandonar os seus filhos. Deus tem o poder e em seu nome a força, a paz e vitória. Nome maior que o seu nunca irá existir. Oh, 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 Deus tem o poder. Oh, 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 Deus tem o poder. Oh, 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 Deus tem o poder. Tem poder. Oremos ao Senhor. Pai bendito, Deus amado, a nossa gratidão ao Senhor por mais uma vez podermos ter prestado este culto ao Senhor. Nós te louvamos pelas bênçãos recebidas através deste culto, quando podemos louvar através da música, através da oração, através da leitura bíblica. E te louvamos também pela palavra recebida como mensagem do Senhor ao nosso coração. Muito obrigado, porque podemos nos reunir como igreja, em comunhão uns com os outros, apesar de não estarmos juntos no templo, mas juntos aqui neste culto, e, ó Deus, juntos em comunhão com o Senhor e em espírito com os outros, cada irmão participante deste culto, cada pessoa, nós te agradecemos por este rico privilégio. Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada irmão, a vida da tua igreja, a vida, ó Deus, de cada pessoa neste mundo que está necessitando nesse tempo do teu auxílio, da tua graça, da tua misericórdia, da tua proteção, da tua cura, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor, apesar das lutas e em meio a elas, o Senhor tem nos sustentado. Pai querido, dá-nos uma semana em paz, dá-nos uma semana debaixo dos teus cuidados. Que o Senhor guarde e proteja o teu povo, guarde e proteja a tua igreja, perdoando nossas falhas, aliviando as dores, os sofrimentos dos que sofrem. Ó Deus, e por onde andarmos, nós possamos viver a vida no Senhor, como igreja, mostrando que, enquanto às vezes as portas do templo fechadas, mas a igreja está aberta para te servir, para te adorar em espírito e em verdade. Portanto, recebe este culto, nós imploramos, e que o teu nome seja exaltado e glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós louvamos a Deus mais uma vez por esta noite e continuamos a lembrar da nossa responsabilidade e, é claro, também alegria em participarmos, levando ali ao templo as nossas ofertas, nossos dízimos, também a nossa contribuição para o mercado solidário, para que possamos ajudar tanto irmãos da igreja como pessoas da comunidade que estão nesse momento de pandemia passando por alguma privação. A sua ajuda, ela é aguardada, é bem-vinda, e a igreja tem podido ajudar a diversas pessoas da nossa própria igreja, pessoas da comunidade. Isso só é possível porque você, irmão, você, irmã, tem aberto o seu coração para ajudar, participando, levando algo, repartindo algo daquilo que você tem, que Deus tem te dado, para ajudar a outros. Esta é a essência da vida com Deus, do amor ao próximo. Podermos estender a mão àqueles que nesse momento estão precisando do nosso auxílio.
E eu sei que Deus há de continuar abençoando sua vida, te dando a fartura necessária para você ter para si e ter também para repartir com o outro. Eu oro que Deus esteja abençoando a sua vida, abençoando o seu lar, abençoando o seu andar, por onde você for. Deus esteja cuidando e protegendo do seu viver, o seu viver em cada momento. Uma boa semana a todos. Deus nos dê esta graça e esta misericórdia.